Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje a gente vai estar resolvendo mais um vídeo do PET Resolve. Hoje o exercício é o número 3 da nossa lista de termodinâmica e o ministrante sou eu, Lucas Canda. Certo, então lendo o enunciado aqui do nosso exercício, a gente tem que 1 mol de gás ideal é expandido isotermicamente a 130 graus Celsius, porém irreversivelmente, de 6,5 a 2,5 bar em um dispositivo âmbulo cilindro. O trabalho produzido é 30% menor que o trabalho de expansão isotérmica reversível. O calor transferido para o gás durante a expansão vem de um reservatório de calor a 200 graus Celsius. Aí então pede, calcule a variação das entropias do gás e do reservatório de calor e a variação de entropia total. Ele dá uma dica, né? Cuidado com a equação de trabalho reversível que você vai usar. Aqui o sistema é fechado. Então ele basicamente lembra, né? Como o sistema é fechado, a gente tem que utilizar uma equação de trabalho reversível adequada. Então, apenas uns pontos que a gente tem que salientar. O primeiro é, a gente está trabalhando com 1 mol de gás ideal, ou seja, como é 1 mol, a gente não vai precisar ficar multiplicando pelo número de mols que a gente está trabalhando, porque ele é igual a 1, então isso já corrige as unidades de medida. E além disso, a gente está trabalhando com gás ideal, isso é bem importante. Então ele é expandido isotermicamente a 130 graus Celsius, porém irreversivelmente, né? De 6,5 a 2,5 bar. Um dispositivo âmbulo cilindro, né? Sistema fechado. Aí aqui ele fala que o trabalho produzido é 30% menor que o trabalho da expansão isotérmica reversível. Ele basicamente fala que o trabalho real vai ser 70% do trabalho de expansão isotermicamente reversível. E aí, então ele fala que o calor transferido para o gás durante a expansão vem de um reservatório de calor a 200 graus Celsius. Esses 200 graus Celsius é a temperatura da vizinhança que a gente vai operar. Então, ele pede também para a gente calcular a variação de entropia do gás, do reservatório de calor e a variação total. Tudo bem? Então, aqui só relembrando, né, como que foi solicitado. Basicamente, ele pediu para a gente encontrar a variação de entropia do gás, do reservatório e a variação total de entropia. E é exatamente nessa mesma ordem que a gente vai fazer os cálculos, tudo bem? Então, antes de dar início à nossa resolução, a gente vale a pena lembrar as condições que a gente está operando, né? A temperatura isotérmica vai ser de 130 graus Celsius, ou 403,15 kelvins. A temperatura da vizinhança é 200 graus Celsius, que é equivalente a 473,15 kelvins. E a pressão inicial é de 6,5, enquanto que a pressão final é de 2,5 bar. Aí as considerações iniciais relevantes, a gente tem 1 mol de gás ideal, né? Muito importante isso. É uma expansão isotérmica e, ao mesmo tempo, irreversível. E aí, além disso, o trabalho real, como eu falei, é igual a 70% do trabalho reversível. Tudo bem? Então, a partir de Smith-Van Ness, né, na equação 5.14, a gente pode encontrar, então, a variação de entropia para um gás ideal. Então, aqui como está definido, né, a variação de entropia para um gás ideal, ela é igual à variação de entropia sobre R. Isso tudo é igual à integral de Cp do gás ideal dt sobre T, menos Ln de P sobre P0. Aí uma coisa que já vale a pena destacar nessa equação é que esse primeiro termo, a integral, ele pode ser ignorado, né, ou melhor, simplificado, ele é igual a zero, porque a gente está trabalhando no sistema isotérmico. Como a gente tem um gradiente de temperatura, ou seja, alguma coisa que varia com a temperatura, porém o nosso processo é isotérmico, então a gente pode simplificar esse termo, certo? Perdão pela letra, mas é o que a gente tem por enquanto. Então, simplificada a equação, a gente pode trabalhar com a variação de entropia do gás, que ela é igual à variação de entropia sobre R, que é igual a Ln de P sobre P0. Certo? Então, agora então, isolando basicamente a variação de entropia do gás, a gente vai ter que essa variação de entropia é igual a menos 8,314 Joule por mol Kelvin, ou melhor, o mol já foi retirado porque ele foi multiplicado por 1 mol, né, de gás ideal que a gente está operando, vezes Ln de 2,5 sobre 6,5 bar. Fazendo então essa operação, a gente vai ter que a variação de entropia do gás é igual a 7,944 Joule por Kelvin. Esse vírgula ele indica decimal mesmo, tá? Não indica casa de milhar. E aí, se você está se perguntando onde foi parar esse sinal de negativo, ele simplesmente fez um jogo de sinal com o Ln de um fracionário, tudo bem? Então aqui a gente já definiu então o valor da variação de entropia do gás.
E aí, para a gente definir a variação de entropia do reservatório, tem uma série de passos que a gente vai ter que seguir. Mas, basicamente, para a gente encontrar a variação de entropia do reservatório, a gente tem que saber o valor da troca de calor real. E aí, para a gente saber o valor da quantidade de calor trocada real, a gente tem que saber o valor do trabalho real. Só que para encontrar o valor do trabalho real, a gente tem que saber o valor do trabalho ideal. Então, a gente vai seguir essa sequência. Então, como eu falei, né, visando determinar o trabalho real, a gente precisa primeiro encontrar o valor de trabalho reversível, ou ideal. E aí o trabalho em um processo reversível para gás ideal é dado por trabalho, que é igual à integral de V dP. E aí o V, para um gás ideal, a gente pode substituir por RT sobre P. Aí, retirando da integral todos os termos que não dependem de P, a gente vai ter que RT é a integral de dP sobre P. Resolvendo então a integral, a gente tem que o trabalho reversível é igual a RT ln de P2 sobre P1, ou pressão final inicial. Então, substituindo os valores, a gente vai ter que o trabalho reversível é igual a 8,314 Joule por Kelvin, multiplicado por 403,15 kelvins, né, que é a temperatura de operação, que era 130 graus Celsius, multiplicado por ln de 2,5 sobre 6,5 bar. Então, aqui a gente vai obter, então, o nosso trabalho reversível, que é igual a menos 3.202,673 joules. Aqui só um adendo, né? Quando a gente faz um balanço de energia no sistema como um todo, né, mas no sistema fechado, a gente tem que a variação de energia interna ela é igual ao calor mais o trabalho. Só que como a energia interna ela depende somente de temperatura, quando a gente está operando em um sistema isotérmico, a gente pode ignorar esse termo. Portanto, a gente vai ter que o calor é igual a menos trabalho. Tudo bem? Então, agora com o valor de trabalho reversível em mãos, a gente pode calcular o trabalho real. Como eu disse, o trabalho real ele é 70% do trabalho reversível. Fazendo os cálculos, a gente vai ter que o trabalho real é igual a menos 2.241,871 joules. E agora a gente pode determinar o valor do calor do sistema, né, o calor real, pelo balanço de energia. E aí então a gente vai ter que o calor ele é igual a menos o trabalho real pelo balanço de energia, portanto o calor é igual a 2.241,871 joules positivos. Ou seja, o nosso sistema ele está absorvendo o calor. Tudo bem? E aí, com isso, a gente pode calcular, então, a gente pode determinar a variação de entropia do reservatório, que ela é dada por essa equação, né? Essa equação é a equação geral para determinar a entropia de um sistema. Aí, qualquer sistema pode utilizar essa equação, desde que a força motriz, né, dessa variação de entropia seja apenas a temperatura. Tudo bem? Aí, aqui, quando a gente isola a variação de entropia do reservatório, a gente insere o sinal de negativo porque o nosso referencial é o reservatório. Portanto, ele é menos o calor que foi absorvido pelo nosso sistema. Tudo bem? Então, isolando então a diferença de entropia do reservatório, a gente vai ter que isso é igual a menos 2.241,871 joules, isso tudo dividido por 473,15 kelvins, que é a temperatura da vizinhança. E aí, fazendo os cálculos, a gente tem que a variação de entropia do reservatório ela é igual a menos 4,738 joules por Kelvin. Tudo bem? Feito isso, então, por fim, a gente deve encontrar a variação de entropia total, que ela nada mais do que a soma das nossas variações de entropia, tanto do sistema quanto do reservatório. Então, com isso, com os valores que a gente já determinou previamente, a gente tem que a variação total de entropia é igual a 7,944 Joule por Kelvin, mais um valor negativo de 4,738 joules por Kelvin, resultando então em uma variação de entropia total de 3,206 joules por Kelvin. Encontramos então o nosso valor de entropia tanto do gás quanto do reservatório, assim como uma variação total. Tudo bem? Então a gente encerra por aqui a resolução. Eu agradeço pela atenção. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito útil. Muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Muito obrigado.